Hey, Doug. Olá, pequenos gafanhotos exploradores! Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu sou o Vovô Totó. Eu sou a Tita e este aqui ao meu lado é o Salomão. E nós somos o Grupo Universal de Exploradores e estamos de volta com mais um episódio. E hoje nós vamos falar de um reino muito grande com muitas coisas para descobrir. Ai, é o reino tão distante? Não é não. Não? Então é o reino encantado? Não. Já sei! Então é o reino de Eternia! Também não, olha, desiste, Tita. O reino que vamos falar é o reino vegetal, chamado de Reino Plantei, o reino das plantas. Eu sabia, vovô. Era a minha próxima opção. Aham, eu sei, Tita. Ah, sabia sim! Eu até tenho um monte de coisas bem legais aqui no meu tablet sobre o reino vegetal. Você quer ver? Mas é claro! Solta a fita, Tita! É pra já! Você sabia que as plantas também são seres vivos e que elas têm um reino? Não é um reino com coroa nem trono, muito menos com batalhas ou dragões. Mas é um reino muito rico em curiosidades. Esse reino é o reino vegetal. O reino vegetal é isso mesmo que você está pensando. Um reino formado por plantas. As plantas podem ser de muitos tamanhos e formas. Podem ser grandes como as árvores da floresta ou bem pequenas como as flores do campo. Todas elas são vegetais e todas elas têm a sua importância no nosso planeta. Segundo os cientistas, existem aproximadamente 9 milhões de espécies diferentes de plantas. 9 milhões! É tanto zero, mas tanto zero nesse número que fica difícil até de contar. Ufa! Quantas plantas, hein, vovô? Não tem nem como falar de todas, mas a gente pode destacar algumas. Põe na tela, Salomão! O primeiro, os musgos. Os musgos são essas plantinhas bem pequenas que você encontra na superfície de pedras e nas cascas das árvores. Eles são escorregadios, então, muito cuidado se você estiver andando em um lugar que tenha musgo, hein? Apesar de viverem em uma terra firme, a água é essencial para o crescimento dessas plantas. Por isso, você vai ver os musgos em lugares com muita umidade. Em seguida, as samambaias. As samambaias são tipos diferentes de plantas que não possuem frutos, sementes e nem flores. Elas também são bastante dependentes de água e por isso são encontradas, na maioria das vezes, em locais úmidos. Essas plantas são muito procuradas pelo seu valor ornamental, ou seja, para servirem de enfeite. É comum encontrar delas pelos jardins e casas da cidade. Pode perguntar aí, com certeza sua avó tem uma. Existem também as plantas frutíferas. Como o nome já diz, as plantas frutíferas são aquelas que produzem frutos. Nem todas elas são árvores. Existem também plantas rasteiras que geram frutos, como os morangos, por exemplo. O fruto nada mais é que a proteção das sementes. Mas também existem frutos sem sementes, como a banana. E já que falamos de frutos e árvores, vamos aproveitar para aprender quais são as partes de uma árvore, não é? Então, solta a fita, Tita! É pra já, vovô! As árvores são compostas basicamente por 5 partes: as raízes, o caule, as folhas, as flores e os frutos. As raízes
ficam na parte de baixo da árvore. Elas são responsáveis por fixar as árvores no chão e entram na terra em busca de água e nutrientes. São elas que armazenam e conduzem esses nutrientes até a plantinha. O caule é a parte de sustentação. Ele liga a raiz às folhas e é por ele que os nutrientes retirados da terra passam para chegar lá no topo. As folhas ficam no topo da árvore e têm um papel muito importante para a alimentação das árvores. São elas que produzem o alimento que a árvore precisa para crescer e sobreviver. As flores são responsáveis pela reprodução da árvore. Elas são lindas, lindas normalmente. São um tipo diferente de folha. Normalmente tem cores e formas que chamam a atenção para atrair insetos e pássaros que vão de flor em flor para que uma semente seja gerada. E, por fim, o fruto. Além de ser uma delícia, o fruto é o resultado da fecundação, da mistura das flores. Sua principal função é proteger as sementes que ficam lá dentro do seu interior. Os frutos também caem no chão e preparam a terra para facilitar a germinação da semente e, assim, dar origem a uma nova árvore. Tita, você sabia que as plantas foram uns dos primeiros seres vivos a habitar a Terra? Claro, vovô! Isso aconteceu muito porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Ei, Salomão, Salomão, já pensou se você produzisse seu próprio alimento, hein, Salomão? Assim a gente não ia ter que ficar cozinhando pra você o tempo todo. Carrapatos! Já pensou que beleza, hein? Não liga pra ele não, Salomão. Concentra aqui comigo. As plantas produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Repete comigo. Fotossíntese. Excelente! Que tal mostrar como funciona esse processo? Então, solta a fita, Tita! É pra já! A fotossíntese é processo pelo qual as plantas transformam a luz do sol em seu próprio alimento. Luz do sol, isso mesmo! As plantinhas praticamente vivem de luz. Mas como isso acontece? Vamos precisar de alguns ingredientes: água e sais minerais, gás carbônico, luz solar e clorofila. Primeiro, a planta vai buscar água e sais minerais lá embaixo da terra, usando suas raízes. Essa mistura que a raiz pega da terra se chama seiva bruta. A seiva bruta é conduzida da raiz até as folhas por pequenos vasinhos. As plantas absorvem gás carbônico do ar e misturam com a seiva bruta quando ela chega até as folhas. O próximo ingrediente dessa mistura é a luz do sol. As folhas podem absorver essa luz graças à clorofila. Vamos repetir? Clorofila. É uma substância que consegue captar a luz solar. E é também aquela que dá a cor verde das plantinhas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar se misturam, são transformadas em alimento para a plantinha e acontece a liberação do oxigênio. E assim está feita a fotossíntese. Ou seja, vovô, além de produzir seu próprio alimento, as plantas ainda ajudam a purificar o ar com este processo? Isso mesmo, Tita! As plantinhas são responsáveis por deixar o ar que nós respiramos puro. Então, elas são essenciais para a vida na Terra. Tita, nós já vimos que a clorofila é o que faz as folhas absorverem a luz do sol e que é ela que dá a cor verde para as plantas. Mas você sabia que é possível extrair a clorofila das plantas de uma forma muito simples? É verdade, vovô! O que vocês acham da gente fazer um experimento?
para mostrar pro pessoal, hein? Excelente! Então vamos lá. Põe na tela aí, Salomão. Para fazer essa experiência, você vai precisar de 2 potes de vidro, álcool, folhas verdes, uma peneira e também da ajuda do papai ou da mamãe. Vamos recapitular? 2 potes de vidro, um pouco de álcool, folhas verdes e uma peneira. Primeiro, você precisa ir em busca das folhas. É importante saber que você vai precisar de folhas verdes. Nada de folhas secas, hein? Pegue uma boa quantidade e vamos para o próximo passo. Agora, você vai pegar as folhas que colheu e amassar bem amassadinha. Assim. Depois disso, você vai colocá-las dentro de um dos potes de vidro. Pegue o álcool que você separou e coloque no pote com as folhas. Desse jeito. Pronto! Agora você vai precisar aguardar algumas horas, ou se quiser, deixe por um dia inteiro, de um dia para o outro. E para finalizar, pegue o pote com as folhas e o pote vazio. Coloque a peneira na boca do copo vazio e derrame o álcool no pote com as folhas dentro dela. Veja só a cor que o álcool ficou. Essa linda cor verde, bem forte, é a clorofila, que foi extraída das plantas. Excelente, Tita! Carrapatos! Como a cor ficou bonita, não é? É demais. A natureza, é o que eu digo, a natureza é perfeita. Nós já sabemos que, com a ajuda da clorofila, as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Mas nós e os outros animais, infelizmente, não conseguimos fazer isso, não é? É aí que os vegetais entram mais uma vez. Você tem razão, vovô. Os vegetais são fontes de alimento para muitos animais, inclusive para nós. As plantas, ou parte delas, estão frequentemente no nosso cardápio. Quer ver só? Estão, por exemplo, no capim que a vaca come. No milho, que a galinha adora. Na cenoura, que o coelhinho adora comer. No arroz, no feijão e na salada do almoço. Qual será o vegetal que o pessoal mais gosta de comer, hein, Tita? Isso não dá pra saber, vovô. Todo mundo tem um gosto diferente, não é mesmo, Salomão? Então vamos falar sobre alguns tipos de vegetais que nós comemos e depois que vocês experimentarem, vocês contam pra gente qual é o preferido, que tal? Solta a fita, Tita! É pra já, vovô! Existem muitos vegetais que compõem a nossa alimentação, mas podemos destacar 2 grandes grupos que com certeza você já experimentou. São os legumes e as verduras. Os legumes são as partes dos vegetais que podem nascer fora ou embaixo da terra. Dentro do grupo dos legumes, temos outros grupos, como os frutos, os cereais, as raízes, os tubérculos e as leguminosas. Mas calma, calma. Vamos explicar e dar exemplos de um por um. Começando pelos frutos. São vegetais que nascem fora da terra e possuem sementes em seu interior, como, por exemplo, a abóbora, o tomate, o chuchu e o pepino. As raízes nascem embaixo da terra, como a beterraba, a cenoura e a mandioca. Os tubérculos também nascem embaixo da terra e o seu representante mais famoso é a batata. Já as leguminosas são grãos que brotam dentro das vagens. Eu aposto que você conhece. O feijão, a ervilha e a soja. E por último, mas não menos importante, os cereais. Eles são grãos ou sementes tais como o arroz, o trigo e o milho. Já as verduras são um pouco diferentes. Se o legume é uma parte comestível da planta, a verdura é uma planta comestível.
As verduras podem ser encontradas em forma de folhas ou de flores e também estão aos montes na nossa alimentação. Quer ver? Alface, couve-flor, brócolis, couve, agrião, espinafre. Todos esses que eu falei são verduras e são muito, mas muito, muito gostosas. É isso aí, vovô! Uma alimentação saudável para crescer e ficar forte tem que ter verduras e legumes, sim. Não adianta fazer cara feia. É só provar para você ver que tem um gosto muito gostoso. Mas, vovô, eu fiquei sabendo que hoje a gente vai fazer mais um experimento. É verdade? Santo Petitita! Você sabe de tudo mesmo? É verdade! O segundo experimento é um que com certeza o papai e a mamãe já fizeram há muito, muito, muito tempo atrás, quando eram ainda crianças. Faz muito tempo, mas eu aposto que eles ainda lembram. Vamos para ele? Vamos para o segundo experimento do programa? Vamos nessa, vovô! Põe na tela, Salomão! O segundo experimento de hoje é o do feijãozinho no algodão. Que tal se a gente pudesse acompanhar uma planta desde a semente, brotando e virando uma mudinha? É isso que vamos fazer e para isso você vai precisar de um copinho, algodão, alguns feijõezinhos, água e paciência. Vamos recapitular? Um copinho, algodão, alguns feijões e água. Primeiro, pegue o algodão, e coloque 2 ou 3 feijões. Desse jeito. Acomode o algodão com os feijões no fundo do copinho. Agora é hora de colocar a água. Coloque uma quantidade que deixe o algodão bem úmido, mas cuidado para não colocar água demais e encharcar. É só botar ele em um lugar bem iluminado e molhar sempre que necessário com um pouquinho de água. Em poucos dias, o seu feijãozinho vai brotar e começar a crescer até virar uma mudinha. Que maravilha! Agora os nossos pequenos exploradores já são praticamente pequenos agricultores e estão prontos para começar suas hortas. Excelente, excelente! Eu aposto que o feijãozinho de todo mundo aí vai crescer bem fortão. Mas para garantir, que tal se a gente relembrar tudo que a gente aprendeu hoje, hein? Vamos lá, Tita! No programa de hoje, aprendemos sobre o reino vegetal, o reino das plantas. Vimos que existem milhões de espécies de plantas no mundo. Quais são suas partes, alguns tipos e suas diferenças. Também vimos que as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento e que isso acontece por um processo chamado fotossíntese, que além de alimentar a plantinha, ainda produz oxigênio para todos nós. Vimos também que a clorofila é muito importante no processo de fotossíntese e aprendemos como extrair essa substância das folhas. Depois foi a hora mais deliciosa do programa, quando falamos sobre os vegetais que compõem a nossa alimentação. Aprendemos sobre os legumes e sobre as verduras. E no final de tudo, colocamos a mão na massa para começar a nossa horta plantando um feijãozinho. Ufa! Esse programa de hoje rendeu, não foi? Rendeu mesmo, Tita, mas agora é hora de dar tchau. Mas não é um adeus, é só um até breve. A qualquer momento, o GUE, Grupo Universal dos Exploradores, volta para mais experiências. Tchau! Até breve, pessoal! Um beijão para todo mundo. Vem se despedir também, Salomão! Fui!
Hey, Doug.